Bom, hoje eu quero falar de um assunto que é amigos na vida adulta. Eu tenho 26 anos e eu tentei fazer algumas amizades nos últimos tempos, mas eu não consegui. Não passa tipo de conversas que só dura ali, por exemplo, um dia, uma semana e depois acaba a amizade que nem começou, na verdade, né? Então esse vídeo é para você que, assim como eu, tem poucas amizades ou nenhuma amizade, assim como eu, e meio que se sente meio sozinho no meio disso tudo. E não consegue fazer amigos. Para ser bem sincera, eu sempre fui uma pessoa que eu tive que eu, ti, que eu sempre tive um pouco de dificuldade de fazer amigos. Então, eu vejo que isso tipo, na vida adulta ficou pior, porque, por exemplo, na escola, né, na época da adolescência, eu já tinha essa dificuldade de fazer amigos, é, tanto que, tipo, muitas vezes eu chegava a ficar sozinha na sala de aula, ou então até ali na hora do lanche, né, na hora do recreio, e eu sempre tive essa dificuldade de fazer amigos, sempre, assim, sempre foi uma coisa que eu carreguei comigo, desde ali da minha adolescência, dos meus 13 anos para cima, essa dificuldade ela ficou bem maior, assim, tipo, comparado quando era criança, né? Até porque quando era criança a gente não fazia amizade, a gente brincava. Então, depois que eu tive essa noção de que a gente precisava fazer amizades para meio que criar um grupo para sobreviver, aí foi o momento que eu vi que eu realmente tinha dificuldade. Então, desde os primórdios da minha adolescência, eu tenho essa dificuldade de fazer amigos, de criar novas amizades. Mas hoje, é, a dificuldade para mim ela ficou pior. Por quê? Hoje a gente não tem um ambiente para fazer amizade. Pelo menos eu não tenho um ambiente para fazer amizade. Antes eu tinha faculdade, só que eu vou entrar nesse ponto também. Eu não consegui fazer muitas amizades na faculdade. E hoje, como eu não estou, por exemplo, eu não tenho nenhuma atividade, não tenho nenhuma, assim, um hobby, vamos falar assim, né? Porque faculdade eu já fiz. Então, eu não tenho nenhum curso para ir, eu não tenho nenhum lugar apropriado, não tenho nenhum lugar. Onde está? Tá. Aí hoje eu não tenho nenhum ambiente, por exemplo, a escola. A gente tinha um ambiente em comum, a gente tinha coisas em comum, a gente estava em um momento da vida em comum, a gente tinha praticamente os mesmos problemas, né? Varia isso, mas, por exemplo, o nosso objetivo sempre era a escola. A gente sempre tinha como em comum a escola, trabalhos, professores, amigos. É, então, hoje eu não tenho esse ambiente, né? Eu comecei academia na semana passada, mas a academia também não é um ambiente para você fazer amizade. E eu também não tenho nenhum curso, nem algo que eu possa ter uma nova amizade, né? Então, isso na vida adulta é muito complicado. E ainda, para piorar, eu trabalho em home office. Quer dizer, trabalho não, né? Faço um bico. Faço freelancer em home office. Então eu não tenho esse lugar para fazer amizade, eu não tenho esse ambiente para fazer amizade. Eu não tenho algo em comum para fazer amizade com outras pessoas. Então, isso hoje é muito mais difícil na vida adulta, porque você, na escola, você tinha aquele momento ali que dava para você conversar com as pessoas. Hoje não. Então, eu acho que isso dificulta a minha fazer amizades, fazer novas amizades. Então, hoje, para mim fazer amizade, precisa de um esforço enorme, um esforço assim que por conta dessa falta de ambiente, por conta de uma falta de afinidade, é um esforço enorme para mim fazer amizade hoje. Eu vejo, como eu já, que nem eu contei, já tentei fazer novas amizades, eu vejo que hoje o esforço para fazer amizade comparado antigamente é muito maior, porque a gente não tem tantas coisas em comuns com as pessoas. E mesmo que você tudo bem, para mim não é tão assim importante ter coisas em comuns no sentido de
não sei, fazer o mesmo curso, então a pessoa tá vivendo o mesmo momento que eu, isso facilita, mas não é necessário. Eu tenho uma certa flexibilidade para fazer esse tipo de amizade, só que isso não quer dizer que as outras pessoas também vão ter. Tem pessoas que não têm essa flexibilidade para fazer novas amizades, sendo que ela não tem tanta coisa em comum. Eu entendo, é um pouco difícil, mas a gente precisa entender que todo mundo tá vivendo a vida de uma maneira diferente. Então, isso eu sinto que dificulta bastante. Vem aqui, vem. Voltando ao assunto da faculdade, eu carreguei uma expectativa super exagerada da faculdade. O meu pensamento era que quando eu chegasse na faculdade, ia ser igual, tipo, aqueles filmes, sabe? Quando a pessoa chega na faculdade, aí ela tem um monte de amigos, e aí ela faz um monte de amizades, amigos pra vida toda, e, gente, não foi nada disso que aconteceu. A minha expectativa estava muito alta. Eu pensei que eu ia fazer muitos amigos. Eu pensei que eu ia, tipo assim, depois que acabasse a faculdade, essas amizades elas iam durar. E, meu, não foi isso que aconteceu. Sinceramente, foi bem pelo contrário. Na verdade, a faculdade foi um lugar onde eu percebi que eu tenho muita dificuldade em fazer novas amizades. Então, por exemplo, na faculdade, o que rolava realmente, o que rolava de realmente de verdade era essa falta de afinidade com as pessoas. Eu era um pouco mais velha do que as outras pessoas e eu via um certo tipo de comportamentos da parte delas que era tão. Eu fico, gente, será que eu era assim? Será que eu era meio assim, bobona? Eram umas coisas assim que, meu Deus do céu, sério, surreal, assim. Eu pensei que as pessoas, quando elas iam para a faculdade, elas estavam com uma maturidade maior do que realmente elas estão. E eu vi que não é assim. Então, tipo assim, tem gente que sai do ensino médio e já vai para a faculdade. Ou então, tá bom, não saiu do ensino médio e já foi para a faculdade, mas no ano seguinte já foi para a faculdade. Comigo não foi assim, eu já tenho 26 anos, então assim, 27. Eu já tenho 26. E comigo não foi assim. Eu já tenho 27 anos, e aí, quando eu saí da escola, eu já não fui diretamente para a faculdade, né? E faz muito tempo que eu me formei. Então, tem um choque de idade, tem um choque de, por exemplo, de época. Porque hoje a escola já é muito diferente como que era há 9 anos. 9 anos? 10 anos atrás, vamos falar assim, arredondar. E as pessoas, elas também estão bem diferentes. E eu vejo que a falta de maturidade de algumas pessoas é muito grande. É muito grande comparado ao que eu tenho hoje, né? É, e aí o momento de vida também, tipo, tinha gente que tinha uma vida corrida, assim como eu, só que chegava o final de semana e podia ficar de boa. Tinha gente que no final de semana não fazia nada, tinha gente que no final de semana ia jogar o dia inteiro, tinha gente que ia pra balada, tinha gente que, na verdade, saía da escola, da faculdade, na verdade, saía da faculdade de noite, na sexta-feira de noite já ia pra balada e ficava lá até no domingo de manhã. Então, tipo assim, são épocas diferentes, eram momentos da vida diferentes, sem contar uma coisinha que acontecia com muita frequência, que era a soberba e a arrogância de algumas pessoas. Eu já tenho um certo tipo de experiência no curso que eu tinha feito, e também uma experiência de vida que muitas pessoas já não tinham, né? E tentar passar essa experiência para esse tipo de para essas pessoas que têm uma arrogância, uma soberba muito grande, é muito difícil. E é impossível, tá? Eu julgo impossível. Isso é uma coisa que a pessoa vai aprender no momento dela, na vida dela. Então rolava essa divergência, sabe? Essa, essa, essa divergência por falta de maturidade da pessoa, das pessoas. Eu com as pessoas, na verdade. E é do momento que era para ser uma oportunidade para fazer novas amizades, eu
ficava na minha. Então, por muito tempo na faculdade eu ficava na minha, porque não tinha o que fazer, não tinha assuntos em comum, eu não era ouvida do jeito que eu gostaria de ser ouvida. Eu tentava muito se aproximar da galera, mas era muito difícil. Também tinha aquela coisa de assuntos, tipo, os assuntos também eles não se interligavam, eles não eram, não, não, não era compatível com o que eu sabia ou então com o que eles sabiam. E, e aí o momento da faculdade, onde era para mim fazer novas amizades, acabou sendo o momento que eu fiquei mais sozinha. Foi o momento que eu estava rodeada de um monte de pessoas, né? Estava em volta de um monte de pessoas e sozinha, sabe? Fisicamente estava com muitas pessoas, mas me sentia sozinha. Era uma solidão real, assim. Muitas vezes eu conversava isso com meu marido, porque era uma coisa que mexia muito comigo, porque parecia que eu tinha algum problema, que eu não conseguia me aproximar das pessoas, ou que as pessoas não gostavam de se aproximar de mim. E era porque eu tinha uma expectativa, sabe? Eu tinha uma outra expectativa pra faculdade. E não foi correspondida, né? Mas isso aí já é uma culpa minha mesmo. Uma coisa que acontece comigo, isso aí é muito pessoal, no sentido de eu não vejo tantas pessoas falar sobre isso aqui no YouTube ou em outras redes sociais, é o fato de eu sentir que as pessoas elas me ignoram. Ser ignorada, pra mim, é quase normal. Tanto que quando acontece o contrário, eu até estranho, né? Usando o exemplo realmente da faculdade. Então, muitas vezes eu via as pessoas conversando, ou então eu tinha vontade de falar alguma coisa e eu era ignorada. Então, muitas vezes eu vivi situações assim de eu chegar, né, e tá um grupo de pessoas conversando e eu tentar interagir, tentar falar alguma coisa, tentar também expor a minha opinião e eu não ser ouvida, ou então ser cortada, ou então alguma outra pessoa falar uma coisa por cima, ou então ninguém responder. Então isso já aconteceu bastante, usando o exemplo da faculdade e usando outros exemplos também da minha vida. E, por exemplo, teve uma vez que tem até uma notícia que foi bem ruim da minha faculdade, que teve duas moças que sofreram um acidente e acabaram falecendo, né? E num dia depois desse acontecimento, que inclusive até foi para a TV, eu estava atravessando para ir para minha faculdade, e aí eu estava na faixa, né? Porque a rua é muito perigosa, então você tinha que atravessar na faixa. E eu estava esperando o sinal abrir para mim, o sinal fechar para os carros e abrir para mim. E aí, beleza, aconteceu, eu esperei lá e aconteceu. Aí eu ia atravessar na faixa, e aí veio uma moto, que eu não sei de onde aquela moto saiu. E eu sei que assim, foi questão de segundos pra ela não me pegar. E aí eu já cheguei na faculdade daquele jeito, né? Pensando o que poderia ter acontecido se eu não tivesse ido pra trás, ter voltado, né? Não ter continuado atravessando. Cheguei, compartilhei isso com uma amiga, e eu falei, né, o que tinha acontecido e tal, e essa história das duas meninas que tinham falecido tinha sido um dia antes. Eu falei, olha, amiga, aconteceu isso e aquilo, e aí ela tava até então, tipo, me ouvindo, só que com a cara no celular, e aí de repente ela faz isso aqui, ó, tipo, pra ouvir outra pessoa, o que outra pessoa tava falando, ou seja, ela parou de falar comigo e foi falar com outra pessoa, um assunto totalmente assim, aleatório, totalmente, sabe, sem noção, que poderia ter esperado. E ela não parou a outra pessoa pra continuar conversando comigo sobre uma coisa que tinha acontecido, tinha acabado de acontecer comigo. Ela parou de falar comigo, ela só virou a cara e foi falar com outra pessoa. Aí eu vivo esse tipo de situação e eu fico assim pensando, gente, será que o que eu tô falando é
tão desinteressante assim para as pessoas elas simplesmente virar a cara e não querer nem me ouvir. Só ouvir. Só ouvir. E eu fico, assim, imaginando até onde isso é culpa minha, até onde isso é culpa das pessoas que estão assim. E aí esse momento da minha vida foi o momento que eu usei para realmente já me afastar das pessoas, tipo, na faculdade, porque, pô, eu contando uma coisa que quase me aconteceu, que foi uma coisa que mexeu comigo, eu não recebi atenção. Imagina eu falando uma coisa aleatória, compartilhar alguma coisa minha, da minha vida. Essas pessoas, elas vão ouvir? Não, elas não vão ouvir, elas vão ignorar. E aí foi desse momento que eu falei assim, gente, as pessoas, elas realmente me ignoram. Não é coisa da minha cabeça. É uma coisa assim que é fato, sabe? Então, esse tipo de situação já aconteceu tantas vezes comigo, que eu fico assim, gente, eu tô aqui, tô falando, tô, sabe? Me ouçam. E, mas eu também não sei o porquê disso acontecer, sabe? Eu não descobri ainda. É uma coisa que eu tenho que, por exemplo, tratar na terapia, né? Então, eu tenho que levar isso para terapia para tentar entender até onde isso é culpa minha, até onde isso é culpa das pessoas que estão assim mesmo. E eu vou falar um pouco de ambientes agora. Por muito tempo, eu me forcei a estar em alguns ambientes que definitivamente não são para mim. Então, assim, vamos, por exemplo, eu tinha algum lugar para ir hoje, algum ambiente para ir hoje, algum rolê para ir hoje. E aí se cria uma expectativa muito grande quando eu ia para, se criava, né, na verdade, uma expectativa muito grande quando eu ia para esses lugares. Então, eu me arrumava, né, vestia uma roupa legal, fazia uma maquiagem legal, falava assim para mim mesma, hoje vai ser diferente, hoje vai ser legal, hoje as pessoas vão estar lá, hoje tal pessoa vai estar lá, hoje, sabe, vai ser um momento legal de distração, eu vou interagir bastante, vou conversar com as pessoas. E aí chegava lá nesses lugares e a única vontade que eu tinha é de ir embora. Eu não via a hora de ir embora. Então, descarregou. Então, por muito tempo eu me forcei a estar nesses ambientes, estar com pessoas que não fazia mais sentido para mim. Somente para ter um contato, somente para ter uma amizade, somente para, tipo, para sair para algum lugar. Só que esses lugares, eles não fazem mais sentido para mim, sabe? E a única coisa que eu quero fazer quando eu chego nesses lugares é ir embora. É ir embora, ficar em casa com os meus gatinhos, porque não são ambientes que, tipo, te fazem mais feliz, te fazem mais sentido, você se sente bem naqueles lugares, sabe? Então, é muito importante a gente prestar atenção quando esse momento acontece, porque eu acho que isso acontece com todo mundo, sabe? Quando você amadurece, quando você fica mais maduro, quando você vê que algumas pessoas não são daquele jeito que na sua cabeça você imagina que é. E é importante a gente ver quando esse momento acontece, quando esses lugares já não fazem mais sentido para você. A rotina. A rotina, cada um tem a sua rotina, isso é um fato, né? Cada um tem o seu trabalho, tem, sabe, tem as suas coisas para fazer, os seus problemas. E na rotina é onde a gente mais se afasta das amizades que são boas para você. E então, e também ela dificulta novas amizades, né? Então, por exemplo, às vezes você trabalha num lugar que tem um monte de gente e aí você não gosta daquelas pessoas porque elas são mais seus colegas de trabalho do que os seus amigos, propriamente ditos, né? E é muito importante a gente perceber isso. É muito importante a gente entender isso, para não também criar, não se cobrar tanto por isso. E a rotina, além de impossibilitar de você fazer novas amizades, ela também impossibilita de você, tipo, manter novas amizades. Então,
Que nem, por exemplo, eu tenho uma amiga, né? E a gente está há muito tempo sem se ver pessoalmente, sem conversar pessoalmente. E esses dias aqui em casa eu fiz um caldo verde. Eu fiz bastante caldo verde. E aí eu falei assim, amiga, vem aqui, né? Vem aqui pra gente tomar um caldo verde, conversar e tal. Pode ser depois do seu trabalho. E aí ela falou que ela só chegava em casa, né, aqui na minha casa, 7 horas. E aí ela já estaria muito cansada, e aí naquele dia ela precisava fazer algumas coisas. E eu falei assim, amiga, então deixa pra lá. Porque eu entendo que é muito cansativo pra pessoa, sabe? Você não vê, quando você sai de casa, você não vê a hora de chegar em casa. E aí você ter outra coisa pra fazer depois do trabalho, isso já te desestabiliza, é muito chato, é muito ruim pra pessoa. Já ela fica mais cansada, sabe? Eu falei assim, amiga, não vamos ver outro dia. Vamos ver outro dia. Então, assim, isso impossibilita também, né? A rotina, ela impossibilita as pessoas de manter uma amizade e de manter a relação acesa. Tudo bem que esse não é o tipo, o encontro pessoal não é o único momento que a gente tem para fortalecer a nossa amizade, porque a gente tem outros meios, né? A gente tem as redes sociais, a gente tem o WhatsApp. Então, eu sei que isso não é um fator determinante para tipo, para distanciar uma amizade, mas ter uma conversa, tomar um café com uma amiga, sabe? Esse contato frente a frente é muito importante, é uma coisa que eu sinto muita falta, que eu não tenho hoje. Então, eu entendo que isso é por conta da rotina, né? A rotina, ela realmente ela tem a tendência de afastar as pessoas de você. Isso é fato, eu entendo. Uma coisa que acontece é que dificulta essa fazer novas amizades é que as pessoas elas estão realmente mais egoístas. Quando eu falo as pessoas, eu incluo a mim também. Todo mundo tá muito egoísta ultimamente. Então essa capacidade das pessoas entender a opinião do outro, compreender a opinião do outro, respeitar a opinião do outro, é algo que acaba não gerando novas relações, novas amizades. Isso a gente vê em muitos lugares, em muitos assuntos, por exemplo. Então, muitas vezes eu tive tipo uma opinião, né? Usar também o exemplo da faculdade, eu tinha uma opinião e a minha opinião ela não era respeitada, ou então ela não era compreendida, ou então as pessoas elas tentavam te convencer do contrário. E, gente, isso acontece em vários momentos. Então a gente vê isso, por exemplo, dentro da política, a gente vê, por exemplo, dentro de um jogo de futebol, porque, por exemplo, no jogo de futebol é muito interessante porque muitos jogos de futebol, eles acontecem de maneira individual. Então, assim, a arquibancada dos jogos, eles não podem misturar torcidas distintas. Então, não pode misturar a torcida de pelo. Eles não podem misturar a torcida adversárias, né? Essa é a palavra. Porque a gente sabe que quando junta torcidas adversárias, a tendência é acontecer bastante brigas, bastante discussões, porque o teu time é adversário do meu, e aí eu não gosto do seu time, não gosto da sua opinião, não gosto do jeito que vocês são, e aí o que a gente faz? A gente briga, né? Então é isso que acontece. Só para usar como exemplo do quanto as pessoas elas estão egoístas. Um outro exemplo também é o uso de inteligência artificial como se fosse uma relação. Então, uma relação ou então uma forma de você fazer terapia. Porque a inteligência artificial, ela sempre vai falar com você, vai tentar fazer com que você seja a pessoa que está certa na história. Então, a inteligência artificial, ela nunca vai usar termos para discordando de você, sabe? Ela sempre vai usar termos para concordar com você.
sabe? Então, é só pra gente perceber o quanto que as pessoas elas realmente estão egoístas, sabe? Elas não conseguem compreender ou então respeitar a opinião do outro. Isso na faculdade também ficou bem claro. A faculdade para mim ela foi mais um experimento de como que as pessoas elas estão hoje em dia. E e saber disso, perceber isso, tipo, meio que te liberta. Não fica colocando uma pilha na sua cabeça. Porque se as pessoas elas estão assim, então a culpa não é sua. O que você tem que fazer é lutar para também não ser assim, para não ser essa pessoa, sabe? Então, isso é um fato, sabe? Eu usei vários exemplos pra gente perceber, pra gente refletir de que realmente as pessoas elas estão um pouquinho mais egoístas do que era antes, né? E em contrapartida de todos esses argumentos que eu tenho para não ter novos amigos, eu ainda acho que o problema sou eu. É, como eu já disse, fazer novas amizades é uma dificuldade que eu tenho desde a minha adolescência. Que é o momento ali que a gente usa para fazer novos amigos, para ter novas amizades, para, né, enfim, para se relacionar com as pessoas. Eu tenho essa dificuldade desde sempre, sabe? Essa dificuldade de ser ouvida, de ser compreendida, de conversar com as pessoas, de falar com as pessoas, eu tenho desde sempre. Então, eu acabo achando que o problema não são as pessoas, sou eu, né? O problema sou a minha forma de não sei, de falar, de conversar, de me expressar, da falta de me expressar, não sei. Eu ainda acho que o problema sou eu e eu que não sei lidar com algumas coisas que eu deveria saber lidar. Não sei o que é, né? É uma coisa que a gente tem que tratar na terapia, a gente trata na terapia e não tem como eu, por exemplo, estudar, tentar melhorar esse meu lado agora, porque eu não tô fazendo terapia, né, por falta de money. E mas é algo que eu, tipo, eu tenho. Mas é algo que um dia eu pretendo trabalhar isso na terapia. Não sei, eu não consigo fazer com que as pessoas elas me entendam, eu não consigo também me expressar muito bem as minhas opiniões, eu não consigo falar muito bem com as pessoas e muitas vezes eu travo na hora de conversar, ou então eu não sei, eu acho que eu deveria aceitar mais o que as pessoas têm para me oferecer. Não sei, não sei. É uma coisa que eu preciso levar para terapia e tentar entender em terapia, sabe? Porque não é algo que como já é muitos muitos anos assim, eu não é algo que eu sei lidar com isso, né? Até porque se eu soubesse lidar, eu não isso não teria nem sido pauta de vídeo. E olha, o vídeo de hoje foi sobre isso. Queria muito que você comentasse o que você acha sobre esse assunto, se você também, assim como eu, passa por isso, né? Dessa dificuldade de fazer novas amizades ou de manter novas amizades. Queria que você deixasse sua opinião aí. Eu gosto bastante quando alguém comenta. É uma abertura para mim aprender. E é isso. Se inscreva no canal, deixa o like. É isso. O vídeo de hoje.